Lembra? Felicidade humana não, a gente quer a felicidade Cristo, né? A realização Jesus. Amém? Amém? Agora a felicidade humana não, porque acaba. É ou não é? O que acontece com a felicidade humana? Chega um tempo que finda. Amém? Vai se findando, vai se findando. E aí as pessoas que se apoiaram nisso, o que vai acontecer com elas? Vão entrar num estado depressivo. Você vê que muitos casos depressivos é porque as pessoas perderam o foco da pessoa de Jesus Cristo, da satisfação em Cristo, mesmo em meio a provas, mesmo em meio a qualquer coisa. Amém? Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. Você pode sentar e a gente vai voltar para concluir aqui, em nome de Jesus. E eu estava lembrando ali que esse tema, alegria, dentro do livro de Atos, esse estado de renovação, de alegria em Cristo, você vê na Bíblia em toda, você percebe que, você percebe Deus em todo o tempo, desde o Antigo Testamento, buscando que as pessoas sejam alegres, buscando que as pessoas sejam o quê? Alegres. Por quê? Você perceba que a pessoa que não é mergulhada na alegria, ela sempre está reclamando, ela sempre está em falta de algo, ela sempre está, sabe, com aquele espírito desgostoso, e aí daqui a pouco ela acha que esse estado deve ser projetado para as pessoas, então as pessoas é causadora da alegria dela, e não, você não pode de maneira nenhuma projetar para as pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você, aquilo que só uma relação com Cristo pode ajudar. Aí senão fica como? Aí eu vou ali, me encosto em um, encosto em você, encosto no A, no B, vou para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, para o meu irmão, para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, aí acho que é deles que eu vou extrair aquilo que só Deus pode me dar, aquilo que só Cristo pode me dar. Aí quer dizer, quando você olha para as pessoas assim, sendo um crente, aí daqui a pouco você vê ele ela num quadro depressivo, num quadro de síndrome, de angústia. Por quê? Porque transportou a alegria, quis tirar de quem não pode te dar. Fala assim, a fonte da nossa alegria é quem? É por isso que a gente gosta muito vamos abrir lá? Vocês querem abrir? Vamos abrir em Abacuque 3. Abacuque. Glória a Deus. O Abacuque capítulo 3 é um exemplo, 3,17, é um exemplo bom para a gente ver isso aqui. Porque ele disse, ainda, olha só, ainda que a figueira não floresça, ainda, olha, e nem haja fruto na vinde, e o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Quer dizer, esse louvor, esse cântico, tem que estar na nossa alma, quando algo der errado na nossa vida, quando algo der o quê, gente? Errado na nossa vida, quando nós estivermos provados, porque nós sabemos que a nossa satisfação maior está em quem? A nossa satisfação maior está no Senhor. Então vire para o irmão que está ao seu lado e fala assim, olha, a nossa satisfação maior está no Senhor. Amém? A tua satisfação tem que estar no Senhor Jesus. Quem está entendendo isso diz amém. Amém? Então, quer dizer, é sempre bom entendermos que a fonte da nossa alegria, primeiro, é a presença de Deus, como nós abrimos lá em Jerusalém, lemos lá em Jerusalém, que o caminho de Deus, a fonte é a presença dEle em nossas vidas. Amém? Agora, é interessante que nós vamos olhar um pouquinho e mostrar que essa alegria que estava em Jerusalém, na igreja mãe, era repetida nas demais igrejas que surgiram ao longo do Ato dos Apóstolos. Então, isso aí é exemplo para nós. Nós vemos aqui o nosso reverendo com esse coração louvando a Deus, reconhecendo, mas será que então nós estamos sendo transmitidos, será que nós, lá das igrejas, eu, Copacabana, o pastor, lá está em Ribeirão, e Maricá, e outros lugares, né, mas Osasco, todos nós, será que nós estamos tendo a mesma atitude de louvor e comemoramos a mesma alegria com que o nosso reverendo vem nesse altar e exulta? Aqui, porque a igreja de Jerusalém, ela vai transportar essa alegria agora para outras igrejas. E vamos ver agora os crentes em determinados lugares distantes de Jerusalém, alegres. Vamos ver esse povo, o que, gente?
Esse povo como alegre. Aí eu queria tomar como nota a partir aí de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ver primeiro a igreja na região da Macedônia. E eu queria que o William botasse o mapa da Macedônia, por favor, e apagasse os refletores dos cantos, por favor. Mas vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Sim, obrigado. 1 Tessalonicenses, nós lembremos aqui que as viagens missionárias do apóstolo foram muito bem sucedidas porque o foco era o Senhor, né? O foco era o Senhor. E aí, nós estamos falando de uma região muito importante, amém? Numa região muito importante. Ô, meu filho, apaga essa luz aqui, ó, nova que colocou aqui, por favor. Essa região toda da Macedônia é uma região importantíssima, e aqui nós temos aqui uma região árida, muito árida. Nós temos aqui, primeiro, nós temos escravos que vão se converter ao cristianismo, primeiro ponto, nós temos escravos. Nós temos aqui os clientes, que era um outro grupo social lá na região, nessa região, que era um grupo de pessoas que dependia de um outro grupo juridicamente para existir. E nós temos aqui outros cargos também, pessoas que trabalham, que vão estar empresários, como a própria Lídia depois. Nós vamos ter ali o próprio carcereiro e sua família, e isso vai compor essa região de igrejas, quando fala igreja da Macedônia, e a nossa Tessalônica está logo aqui, ó, pertinho aqui. O apóstolo São Paulo, depois de querer pregar na Ásia, Deus o impede, manda ele para essa região da Macedônia, ele adentra Filipos, cidade de Filipos, e vai chegar em Tessalônica. Chegando em Tessalônica, o apóstolo São Paulo, ele não vai demorar muito tempo ali, vai ficar 3 sábados ali, e vai pregar um evangelho verdadeiro, né, um evangelho genuíno, como ele sempre fez nas suas caminhadas. E aí, lá no livro de Tessalonicenses, eu queria que vocês tomassem nota aí comigo, por favor, no capítulo 1, nós vamos mostrar o que gerou essa palavra pregada a esses crentes, o que gerou neles. Porque Jerusalém era uma igreja que transbordava na alegria, mesmo em meio a grandes provações. Aí vamos ver agora as igrejas filhas, as igrejas que saíram dali, amém? Aí, olha que coisa interessante, no capítulo 1, o versículo 6 assim, e vamos a partir do versículo 5, diz assim, ó, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Aí o 6, e vós foste feito nossos imitadores e do Senhor Jesus Cristo, recebendo a palavra com muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Porque qual era o diferencial apostólico? Eles, quando recebiam a aflição, eles se alegravam com isso, nós já lemos aqui. Então, ele diz o seguinte, para os crentes, percebe que ele não está dizendo para os apóstolos, outros apóstolos, para outros pastores, para líderes, não, ele está falando para os crentes da igreja de Tessalônica. Vocês, quando recebem aprovação, são como nós. E como o Senhor Jesus, porque eles aprenderam isso de quem? De Cristo. Como é esse diferencial apostólico? Receber as afrontas com alegria. E nós lemos o 2,46, mostrando que eles regozijavam. E nós vimos aqui que a tradução da palavra regozijar é com muita alegria. Amém? Versículo 7. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Vamos voltar para o mapa aqui, aproveitar que Deus trouxe esse mapinha para cá, para nós. Então nós temos toda a região, aí os crentes dessa cidadezinha aqui, que ele passou nesse pedacinho de terra 3 semanas, você imagina, eles, por ter mergulhado na alegria, serão exemplo para toda a região da Macedônia, e corresponde, como eu falei, Filipos, Bereia, Tessalônica, e ele vai descer, vai pegar aqui Corinto, que vai chegar à região da Acaia. A Acaia chegava a toda essa região. Então, esses crentes estão sendo exemplo para
Os crentes de Filipe, os crentes da Bereia, os crentes de Corinto, os crentes de Atena. Quer dizer, por quê? Porque eles estavam com o coração alegres no Senhor, ainda que muito provado. A alegria no Espírito Santo contagia. A alegria no Espírito Santo contagia. Vamos para o versículo seguinte. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que, olha só, que já dela não temos mais necessidade de falar coisa alguma. Então percebemos que não ficou só, a alegria dos tessalônicos foi tão contagiante, que não ficou só como exemplo a região da Macedônia e da Acaia, mas ela foi para todo mundo da época. Hoje o reverendo falou aqui sobre a Pax Romana, que possibilitou a pregação do Evangelho em todas as colônias romanas, onde os romanos alcançaram, o Evangelho pôde também alcançar. Então, você imagina, esses crentes, eles assumiram um estilo de vida cristã, eles assumiram um compromisso com a palavra. Então, qual é o compromisso? Uma vez que, então, minhas expectativas devem estar no Senhor, a minha expectativa deve estar na presença de Deus, porque como o nosso reverendo também falou aqui antes, na presença do Senhor, a alegria dele é a nossa força. Por isso que você vai ver pessoas padecendo com enfermidades, padecendo com situações familiares, mas nele está um estado contente, um estado alegre. Por quê? Porque ele se regozija em Deus, porque ele vai ter essa fonte em Deus. Amém? O problema é que quando nós começamos a querer buscar a fonte nas pessoas, a fonte nas aquisições, a fonte no ter, a fonte em conseguir algo das pessoas, aí, meu irmão, é frustração. Aí é frustração. Já se disseram que a doença do século é a depressão. Porque a maioria dos depressivos, a fonte não está sendo mais Jesus. Deixa de acreditar. Vocês viram, quando você houve testemunho de pessoas que foram libertas da depressão, você sempre ouvirá ela dizendo: olha, eu achava que a culpa sempre era minha, eu tirei os olhos de Jesus, eu comecei a pensar nisso, quer dizer, você começou a pensar em algo que não é o Senhor, então ali é uma oportunidade do diabo para poder perturbar a tua mente. Então, a nossa fonte, nós temos que beber da alegria, porque é isso que eles fizeram aqui, amém? Agora, é interessante, amados, nós lembrarmos que, você imagina, o apóstolo São Paulo escreveu algumas cartas a essas igrejas estando na prisão. E eu vou dizer mais a você, prisão, olha, é terrível. Para você ter uma ideia, quando ele ficou preso na cidade de se eu não me engano foi Filipos, ele foi para o cárcere interior. Você imagina assim, a prisão da prisão, era o cárcere interior romano, era onde se jogavam os dejetos da prisão, era onde se jogava coisas estragadas, sabe, fazia a parte sanitária, era o cárcere interior. E como é que esse homem está naquele lugar que deveria ser fedido? Geralmente, a pessoa para ir para o cárcere, a lei romana mandava ela ser açoitada, eles eram açoitados. Os açoites romanos eram os piores do mundo na época, porque cortavam a carne da pessoa. E esse homem, imagina, ele ensanguentado, cortado, afligido, num lugar fedido, num lugar, imagina, com um monte de dejetos, e lá ele conseguia louvar a Deus. Porque a fonte da alegria dele não era a circunstância. A fonte da alegria dele era a presença do Senhor. Eu estou ali por causa do Senhor. Por isso que nós hoje, qualquer circunstância que venhamos a enfrentar, você que está aqui, que o Espírito Santo possa levar essa palavra ao seu coração, você que está enfrentando um momento difícil, está enfrentando um cárcere interior, se alegre no Senhor. Se alegre em Deus. Se alegra, não deixa o diabo, esse maligno, tirar sua alegria. Daqui a pouco você já vem para casa, para a igreja triste, já vem para a igreja porque fizeram isso. Não, sabe, olha para a circunstância, se levante como um valente. Se levante, sabe por quê? Porque Deus está contigo, mesmo num cárcere interior. Quem está entendendo? E muitas dessas cartas que o apóstolo vai escrever, o próprio Filipenses, nós vamos falar dele agora, foi chamado de carta da alegria.
E ele estava no oásis. É assim? Estava preso. Então, como é que alguém está em circunstâncias tão caóticas, com tantos intempéries, consegue trazer a alegria? Consegue falar em alegria? Aí, vamos abrir em Filipenses, nós vamos sair agora de Tessalônica, da região da Tessalônica. Nós estamos aqui embaixo, tá? Nós descemos para subir. Nós estamos aqui, vamos subir? Vamos pegar esse pessoalzinho aqui, ó. E a cidade de Filipos era uma cidade importantíssima, porque a cidade de Filipos era uma cidade, dentre a Macedônia, é a única cidade militar romana. É a única. Daqui se governava, a Tessalônica era uma cidade da jurisprudência, era governada pelos cônsules romanos, e a cidade de Filipos, ela fornecia segurança tanto para Bereia, Antípolis, toda essa região aqui. E vamos agora adentrar a cidade de Filipos. Quando o apóstolo for escrever carta a eles, ele está na prisão, e nós vamos ver qual é a tônica da palavra para esses cristãos que vivem nessa cidade. Amém? A tônica da palavra. Filipenses, vamos começar aqui, deixa eu pegar aqui que o trabalho, eu botei aqui alguns versículos, mas esse trabalho ficou muito bom da missionária, louvado seja Deus. Lá, vamos começar, né? Vamos caminhar aqui, ô Jesus. O capítulo 1 de Filipenses, Tessalonicenses, Filipenses. Olha só que legal, Filipenses, e veremos que na maioria das cartas do apóstolo, sempre vai ter uma ação de graça, sempre, você vai ver ele em ações de graça. Filipenses capítulo 1, versículo 4, ele já diz assim, ó, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, ó, fazendo sempre com alegria a oração por vós, olha, oração por vós em todas as súplicas. Primeiro por quê? Por que ele faz com alegria as orações em favor dos filipenses? Porque nós não estamos falando com o ser humano, nós estamos falando com Deus. Não é um juiz iníquo que nós estamos pedindo alguma coisa. Não, nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Por isso que quando o nosso reverendo ora por todos nós, ora pela igreja, orações que às vezes a gente conhece, orações que a gente não conhece, que é Deus e Ele, quer dizer, está orando a quem? A Todo-Poderoso. E lá em cima, ele vai com alegria. Por isso que nós, quando formos interceder, temos que ir com olha o versículo 18, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me alegro, e nisso me alegrarei ainda mais, quer dizer, com a pregação, com o anúncio de quem? De Jesus Cristo. Então, você percebe que este homem está escrevendo carta a uma igreja e ele mesmo está preso, amém? Aí no 1:25 diz assim, convencido, olha só, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, com o vosso progresso e alegria na fé. O vosso progresso e alegria onde? Na fé. Olha o capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria. Olha só. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Olha o 2, versículo 2:2. Agora, olha o 2:17. Entretanto, mesmo que seja eu, olha só, oferecido por libação, sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, ao 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos junto comigo. Você percebe, esse homem, ele está ali, mergulhado na alegria. Mergulhado aonde? Na alegria. Porque a fonte qual é, irmãos? Qual é a fonte dessa alegria? É o Senhor, amém? A fonte dessa alegria é o nosso Salvador. Agora é interessante porque, como eu falei da história da igreja, os coliseus romanos, muitas cabeças dos crentes tinham ar de sorriso. Isso está dentro da história da igreja. Por quê? O que eles viam na hora da morte? É porque aquela alegria, a fonte era o Senhor. A fonte era o quê? O Senhor. Amém? E é interessante que essa alegria, ela traz para nós também um semblante radiante. Porque quando a gente está mergulhado na alegria, isso vai ser transparecido em nós. Amém? Transparecido aonde? Em nós. Vamos mais. O capítulo 3, versículo 1 de Filipenses.
Estamos na carta dessa alegria. Resta, irmão meus, que regozijais no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Você imagina, esse homem está preso, está dizendo, resta, irmãos meus, que vocês se regozijem no Senhor. Você imagina, se regozijem aonde? No Senhor. E regozijar é o quê? Alegrar muito. Alegrar muito. Se alegrar plenamente. Glória a Deus. Agora vamos, isso é o capítulo 3. Agora o 4, 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Você percebe? Imagina, se a circunstância apostólica dele está preso, muda as suas convicções. Ele não escreve, imagina, não escreveu uma carta assim não. Então isso para nós é exemplo. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, você nunca pode deixar tirarem a sua alegria, nem o desemprego tirar a tua alegria, nem uma doença tirar a tua alegria. Lembra lá de João, quando nós lemos, Jesus falou assim, essa alegria nunca vos será tirada. Nós não podemos, nós sairmos dessa presença, não podemos sair, porque toda vez que saímos da presença de Deus, vai embora a alegria, vai embora as convicções, porque você foi embora, você saiu. Quem está entendendo? Amém? Porque você imagina esse homem, portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo. Olha o versículo 4 também, o 4:4. Regozijai-vos sempre. Olha só, regozijai-vos sempre. E regozijar é se alegrar muito. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Você percebe que o apóstolo São Paulo, ele está mostrando à igreja dos crentes que viviam na cidade de Filipos, que o segredo é no Senhor. O segredo é você estar em Cristo. Está onde? Em Cristo. Isso é tão sério quando a gente fala de estar em Cristo, de você vivenciar esse fortalecimento, essa alegria. Isso é tão sério que o apóstolo, nós não lemos em Tessalonicenses, mas lá em Tessalonicenses 1:5, ele diz o seguinte, regozijai-vos, quer dizer, se alegrem sempre. Então, a expectativa do evangelho pregado pelo apóstolo, aquelas ovelhas, é que eles tenham uma vida de alegria no Espírito Santo. Eles devem ter uma vida de alegria. Isso é tão sério. Vamos para a região da Galácia. Bota para mim a Ásia Menor, meu filho. Por favor. Sim, senhor. Falando da máscara aqui. Que maravilha é essa viagem na igreja primitiva, porque você percebe que aquilo que nossos antepassados viveram e triunfaram em meio às dificuldades, deve sinalizar para nós não sermos tragados pelo outro evangelho, né? Porque é como se as pessoas estivessem hoje amando muito Sodoma, Babilônia, gostaram da opulência da Babilônia. Então, essa mensagem, ela causa um impacto em pessoas que verdadeiramente passaram pela experiência do novo nascimento. Nasceram do alto, né? E é muito interessante, quando o pastor Miranda está falando sobre a presença, sobre o Senhor, né? Enfim, porque, meus amados irmãos, não dá para escapar da fúria satânica
né, dos enganos, se a pessoa não tiver a sua vida centralizada em Cristo. Guarda bem isso. Em Cristo. Há uma presença de Deus aqui. Eu creio que o Espírito Santo, ele que faz toda essa ligação, né, o Pai, o Filho, né, ele se sente à vontade aqui, na comunicação, de, olha, eu me sinto muito à vontade, porque realmente esse povo aqui está rendido à mensagem da cruz. Pensa nisso, a mensagem da cruz. E quando se fala, quando se vê o que aconteceu ali em Atos 2, em Atos 5, né, regozijaram-se. Olha, isso é para a gente parar e ficar pensando, demorar mesmo isso aqui. Regozijar, porque foram julgados dignos de sofrer afronta. Parte dos crentes de hoje tem aquela ideia do manhoso, né? Do manhoso. Quer dizer, mas aquele grupo familiar, aquele projeto Jesus em Minha Casa tem que subir aquilo ali. Quando chove tem uma lama. Quando isso? Mas vou ter que pegar essa condução. Então, meus amados, nós estamos sendo chamados a reavaliar se algum dia aceitamos foi verdadeiramente o Cristo que eles aceitaram. Atos dos Apóstolos abre a porta da oportunidade para reavaliarmos se entendemos bem a mensagem ou se não quisermos entender. Simplesmente ter uma igreja, estar numa igreja. Para algumas pessoas, eles veem a igreja como uma coisa boa, né? Uma coisa boa na questão da moralidade, para a família, etc. Tem pessoas muito egoístas, até nesse sentido. Não, é bom a igreja para a minha família, a igreja para os meus filhos, não, um lugar. Gente, mas a igreja é muito mais que isso. É muito mais que isso. É restaurar, é oferecer o caminho para restaurar o relacionamento quebrado entre Deus e o homem e que o coloca numa condição pecaminosa. E aí é preciso se dar muito valor à morte expiatória de Jesus Cristo, né? A morte expiatória do Senhor, o que veio dessa expiação, como perdão, como justificação. É preciso querer fazer uma entrega mental. Você percebe que quando se diz ame a Deus sobre todas as coisas, né? Fala de amar a Deus com a inteligência, é o ser inteiro, com a vontade, o ser total, o amor a Deus, né? Porque quando nós ouvimos falar sobre esses irmãos, e esses apóstolos, e esses obreiros, nós vamos ver que para suportar tudo isso aí tinha que ter realmente uma ligação com ele muito forte. Quando o pastor está citando aqui o cárcere interior, né? Imagine o cárcere interior, ali Paulo e Silas, né? E aí? Vai continuar na missão? Vai continuar na missão ou voltar para trás, Paulo? Ô Silas, volta para trás? Não teve nem tempo para essa conversa, porque eles estavam cheios de gratidão, cheios de convicção, correto? E nunca receberam um evangelho que engana. Foi dito que iriam padecer pelo nome do Senhor. Agora, você só padece por alguma coisa que é muito boa, né? É isso. Os atletas que vão ser competidores padecem, não padecem? Dentro da realidade deles, eles padecem, porque vê alguma coisa lá na frente. Sim ou não? É o atleta de futebol, o atleta de outras modalidades, você se enganja, enfim, né? Paga um preço.
Isso estou falando para a gente poder entender um pouquinho essa realidade. Foi dito porque, como o nosso combate é contra o diabo, contra o pecado, né? Então, o cristão vai estar lutando contra aquele que se rebelou contra Deus, que era um anjo, né? Todo mundo sabe disso. Mas virou diabo, caluniador, Satanás, adversário do crente, da igreja de Deus, correto? E então nós não podemos esperar outro tratamento diferente. Mas, ao mesmo tempo, vamos observar aqui, nessa bela palavra e mensagem que estamos tendo hoje, em Atos, essa ênfase quando diz aqui, quando diz regozijai-vos sempre. Olha só, regozijai-vos sempre. E por que é que os crentes de hoje, se bobear por qualquer coisa, eu já vi gente mudar o humor, por qualquer coisa muda o humor. É um acontecimento com o filho, é um acontecimento com a filha, é um acontecimento, sei lá, na ordem do dia. Já acabou, cadê o crente? Cadê o crente? Cadê o santo? Cadê a santa? Ou cadê o homem de Deus? Ou cadê a mulher de Deus? Onde é que está? Isso nós temos que falar dessa forma para que entendamos. Quando ele diz regozijai-vos sempre, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, né? Como estamos ouvindo muito bem, no Senhor. Significa, meus amados, que é preciso que individualmente, pessoalmente, cada crente queira mergulhar em Jesus, conhecer Jesus. Tornando só abrir aqui em Filipenses, capítulo 3, no capítulo 3, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Olha bem isso aqui, tá? Alegrai-vos no Senhor. Na transitoriedade da nossa curta passagem por este planeta. Quando se aprende a meditar na nossa curta passagem, na brevidade da existência. Quando nós olhamos aí para grandes vultos na história, o grande nome, dá só um toquezinho ali no Thales, que ele volta. Tranquilo, é para não perder. Amém? Pode acontecer com todo mundo de dar uma cochilada, mas... Amém. Na nossa curta transitoriedade por essa terra, gente, dá uma olhadinha, quantos personagens importantes, eu e vocês somos contemporâneos, e eles já não estão mais aqui. Aquele grande ator, Marlon Brando, já era. Pensa aí numa série de atores, atrizes, já era. Vai dizendo o nome aí. Oi? Grandes políticos. Eu me recordo que Leonel de Moura Brizola, eu acho que numa visita a São Borja, onde Getúlio, né, o grande líder do trabalhismo, foi sepultado, né? E o Leonel Brizola estava lá, ele faz um comentário, né? Poxa, um grande homem como, né, foi o Getúlio, mas agora o próprio Brizola também não está mais aqui. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Hein? Lembra aí das pessoas.
Jaqueline Onassis, a ex-John, né? Depois casou-se com um magnata grego. Eu me lembro, eu, na minha adolescência, trabalhando no Rio de Janeiro, saía nas revistas, a Jaque. Mas tudo vai. Olha aí, meu irmão, tudo passa. O Elvis Presley. E depois tivemos o Michael Jackson, né? Estávamos aqui quando ouvimos a notícia que ele... Vai entendendo. Então, estar diante da palavra de Deus, em um momento crítico como esse que estamos passando na história, ei, desviado, é hora de voltar, meu irmão. Que orgulho é esse? Que orgulho é esse? Você quer o quê? Tem o quê na terra? Hein? Afastados, mornos, gente que está assim. Quem conhece gente assim? Muita gente conhece, né? Está na hora de voltar, porque vai sobrar para ti também. Hein? Vai sobrar para ti. Vai sobrar para todo mundo. Agora, a diferença é quem está relacionado com Deus por Jesus Cristo, servindo, não gastando essa vida para o mundo, para o pecado. Então, nós, meus amados irmãos, regozijai-vos sempre, se alegra no Senhor. Você nunca pode ouvir sobre o Senhor sem refletir sobre o Calvário. A mensagem da cruz. Fala assim, a mensagem da cruz. Está na hora da igreja da última hora, não é? Refletir tudo isso que vemos da igreja primitiva. E de que maneira? É preciso que você queira pessoalmente, entendendo? Reavaliar sua relação com Deus, se está baseada nesse Cristo. Porque aqueles homens e aquelas mulheres ouviram essa mensagem, que Jesus Cristo, ele morreu na cruz, que ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, que voltou para o céu, rogou ao Senhor e o Espírito Santo veio e que ele iria voltar. Nada pode ocupar no meu coração e nem no seu coração, nem na sua mente, o lugar que só pertence ao Senhor. Ouça isso aqui. Pode ser que você não tenha muito tempo aqui na terra. Pode ser que, você entende? Além de outras pessoas que você deve sacudir e evangelizar. Correto? Então, essa maravilhosa mensagem que mostra ações de graça, louvor, alegria, bênçãos que nos vêm devemos ser gratos e rememorar, não é isso? Mas também por circunstâncias adversas, porque elas existirão, então devemos nos inspirar neles. E eu quero ler com vocês aqui, em Filipenses, por exemplo, eu quero que você me acompanhe. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ponto. Recordando, como dizendo o pastor Miranda, ele está escrevendo da prisão, não é isso? Sendo que desta feita ele estava em Roma, né? Da prisão, acorrentado a um soldado. E ele está escrevendo, e ele está falando de alegria. Vocês estão entendendo? Evangelho que não nos introduz nessa dimensão não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que mantém você na alegria só porque conseguiu a casa própria ou porque conseguiu isso, não é evangelho. O verdadeiro evangelho
faz com que você perceba que a sua alegria vai ser uma alegria que não depende de circunstância. Perdeu o emprego, perdeu a casa, Jó perdeu tudo. O grande exemplo de Jó. Os irmãos estão entendendo? Então, epa, isso aí eu perco agora, mas eu vou recuperar. Agora, o que eu não posso perder é a minha comunhão com Deus. Alguém tem que glorificar a Deus. O que eu não posso perder é a minha capacidade de entrar a qualquer hora na sala do trono. Amém? Entrar na sala do trono. É como se você fosse chegando e os anjos abrissem logo, tivesse anjos na entrada e dizendo, você pode entrar. Hein? O Todo-Poderoso disse que você pode entrar. Mas eu posso entrar? Pode entrar. Por quê? Olha quem está ao lado do Todo-Poderoso. É o que tomou o seu lugar na cruz. É o que recebeu o castigo que nos traz a paz. E você pode ter uma audiência, falar com ele a qualquer hora, de qualquer lugar. Vocês vejam a situação que estamos passando no país. Não temos muitos acessos, temos? Hein, gente? Não. Temos um Supremo Tribunal Federal saindo da linha. Temos ou não temos? E vemos pessoas poderosas com dificuldade de resolver. Sim ou não? Mas é o que é que nós fizemos? Hein? Nós podemos ir a alguém que está acima do Supremo. Alguém que está acima do diabo, dos principados, da potestade. E por que eu posso ir? Por que nós podemos ir? Agora, isso é uma convicção que nós temos. Isso aqui não é emocional, não. Por isso que hoje, 7h30 da manhã, vários irmãos e irmãs vieram para cá orar e foi lindo. Antes de 7h30 já tinha gente aqui clamando por convicção e a certeza que Deus olha as nações. Mas tudo isso por causa de quem, gente? Por causa deste Senhor, que nos entusiasma, nos alegra. Então, eu estou convicto que grande parte dos evangélicos crentes, eles têm um grande problema. A falta de um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo está aí para ajudar. O Espírito Santo não chama atenção para ele. O Espírito Santo aponta para Jesus. Se tem algum espírito que não está apontando para Jesus, não é Espírito Santo, tá? O Espírito Santo vai glorificar Jesus Cristo. E ele faz com que você seja capaz de perceber tudo aquilo que você tem através de Jesus. Por isso, regozijai-vos sempre. O grande apóstolo São Paulo é daquele jeito, porque, meu irmão, é Jesus e não tem para mais ninguém. Me lembro da pastora Alcenira que falava que as pessoas às vezes guardando os lixinhos. Tem uns lixinhos, tem uns ídolozinhos, tem algumas coisas competindo com Jesus. Meu irmão, aí não tem alegria do céu como tem que ter. Muitos crentes são pobres, eu estou dizendo a vocês que estão fazendo esse curso, vocês que estão fazendo esse seminário, cuidem da sua relação com Jesus. Cuidem, tenham cuidado. Por quê? Porque verdadeiramente Ele é o maior presente. Meu Deus, a eternidade está garantida. Porque o pastor Miranda citou aqui do sepultamento do corpo da pastora Alcenira, depois da misa aí, não é? Que fizemos lá, cadê a Miranda? Está aí, Miranda está por aí. Né, Miranda? Sacudiu lá aquele cemitério, não foi? Teve dança para o Senhor e tudo. Mas sabe por quê? Isso não é emocional, gente. Isso é certeza de que ela, por causa do sacrifício do Senhor, deixou o corpo, aquele corpinho frágil, que foi colocado naquela sepultura como semente para a ressurreição, e ela adentrou aos portais da glória, e entrou naquele lugar, e foi recebida pelo Senhor Jesus. Regozijai-vos sempre.
não é? Se alegre sempre. Essa alegria no Senhor, a motivação da nossa vida, a razão da nossa vida. Tem pessoas que se apaixonam por aí, né? Daqui a pouco estão embriagadas pelo pecado, né? Por um homem. Aí diz: estou disposta a qualquer loucura, faço tudo por você, enfrento tudo. E às vezes não faz isso pelo Senhor, enfrentar tudo pelo Evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Realidade. Tem gente que já trocou Jesus, trocou para lá, para cá, por causa de um pedaço de carne. O que é que você tem colocado no lugar do Senhor? O que é que cativa a sua mente? Em que você demora pensando? Em que nós demoramos pensando? Quem quer experimentar mais essa bênção de se regozijar sempre? Se regozijar sempre. Estar na presença dEle. Então, acompanha aqui um pouquinho a leitura aqui. O pastor Miranda vai continuar. Não terminou, não. Meus amados, quando o grande apóstolo São Paulo fala sobre regozijar-se e fala sobre se alegrar, convém dar uma olhada a partir agora do versículo 4. Olha só o que esse homem vai dizer. Entra nessa dimensão. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora olha o versículo 7, gente, isso aqui já mexe muito com a minha alma aqui. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu percebo, eu lembro de uma revolução, quando nós pedimos para todo mundo ler Efésios ou Colossenses, né, e procurar as menções de Jesus Cristo. As menções de Jesus Cristo. Eu percebi que essas pessoas, era Jesus o tempo todo. Era Jesus na frente de tudo e de todos. É Jesus, por quê? Por quê? Porque nele e por meio dele, recebemos a condição de voltar ao paraíso. Adão foi expulso, ninguém mais pôde voltar. Então o Senhor, esse Jesus, que é Deus, teve que sair da glória, abrir mão das prerrogativas divinas, sem deixar de ser Deus, vir para um lugar de muita humilhação. Mas Ele veio aqui por você. Então esse homem alcança isso. Esse homem que na sua religião perseguia, todo mundo conhece a história fabulosa desse homem, mas agora quando ele encontra o Senhor, ele descobre o verdadeiro significado da existência. Ele percebe o grande amor, onde, quer dizer, Deus prova o seu amor pelo fato de que Cristo morreu por nós, quer dizer, isso naqueles crentes, gente, era forte. Era forte. Então não se deixa Jesus. E às vezes eles usam a expressão igreja, né? Vou sair da igreja. Tem gente que deixa a igreja por causa de um amante, por causa de um pecado, por causa de uma situação outra qualquer, correndo o risco, né, de estar completamente banido
Acreditamos que é fundamental você ver corretamente o Evangelho, a boa notícia, que é se apaixonar por Jesus Cristo. Olhe para quem está ao teu lado e fala assim: meu amado, não é o teu trabalho em primeiro lugar, não são os teus títulos em primeiro lugar, não é a tua faculdade em primeiro lugar. Em primeiro lugar, disparado, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, porque dele depende a tua vida na eternidade. É bom ir nos cemitérios para pregar, sim, para consolar, mas para também refletir que é o caminho de todos. A diferença é se essa pessoa conheceu e vive para Jesus Cristo. Um casamento começa a ficar abalado porque o marido está assim, ou porque a esposa está assim, aí acaba, irmão, quem morreu na cruz por você não foi teu marido. Quem morreu na cruz por você não foi tua mulher. Agora um problema com o filho, não foi o teu filho. Quem morreu foi Jesus Cristo. E para te dar a vida eterna, então, regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, porque qualquer provação ou circunstância não tira a tua salvação. O que você tem de melhor e de mais garantido é aquilo que Deus te deu em Cristo Jesus. As demais coisas podem se alternar. Pode ter um alto e baixo. Correto? Mas não nivele a tua relação com Deus e Jesus a uma circunstância, a uma dificuldade. Quem tem esse olhar vai conseguir se regozijar sempre, porque nós vimos isso aqui demonstrado no Paulo, que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, amém? E depois tem aqueles outros benefícios, né? Numa tribulação, numa provação, ele não te deixa sozinho. Olha para quem está ao teu lado, fala: numa tribulação e numa provação, ele não te deixa só. E aí o grande Paulo vai cantar e vai orar e cantar. E o que é que vai acontecer? O que é que acontece lá em Filipos? Um terremoto, portas abertas. E a conclusão qual foi? Um carcereiro salvo. Regozijai-vos, porque se você permanecer em Cristo, todas as coisas contribuirão. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Que hora já deu? Hein? Então vamos fazer um intervalo e a gente volta à tarde, o pastor Miranda dando continuidade. Tá bom? Pode fazer uma oração, pastor. Pode fazer. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, reconhecer a tua presença, meu Pai Celestial. Meu Deus, o Senhor tem nos abençoado agora, meu Deus, com o nosso reverendo, mostrando, meu Deus, reafirmando a necessidade da nossa alegria, reafirmando a necessidade de estarmos, ó Pai, mergulhado no Senhor, na fonte que é a nossa alegria, e não nas circunstâncias. Por isso, meu Pai, nós que vamos agora para o intervalo e vamos voltar à tarde para continuar alegre, para continuar falando de alegria, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para o irmão que está falando, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não... Da onde que ela não pode sair? De dentro do teu coração. Não, não. Fala, vai para casa lembrando do que você ouviu, senão o diabo é mestre em roubar as coisas do coração. Então, vai para casa, faça um exercício. Se chegar lá, tiver alguma coisa querendo tirar a sua alegria, lembra, é no Senhor. E volta à tarde, hoje. Amém, é verdade. Vamos, Senhor. Irmãos, só para lembrar que nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, a equipe X, lá na creche. Vamos ter hoje de cardápio rocambole de linguiça toscana com purê, isca de frango, tem também sucos naturais, sobremesa, tudo respeitando toda a higienização, todos os
os devidos que tem que ser feito, e também tudo aquilo que você consumir é revertido para a obra de Deus. Então, vai lá na cantina, lá na creche, consuma e ajude a obra do Senhor em nome de Jesus.